E se uma carta que nunca foi lida, definisse o rumo de toda a sua vida? Hoje a gente mergulha na história comovente do romance de Stênio Gardel, A Palavra que Resta. É uma jornada sobre o poder das palavras, aquelas que são ditas, as que são caladas e, principalmente, aquela que fica esperando. Pois é, o livro já começa com essa ideia fartíssima. Palavras não são só tinta no papel, né? Elas têm peso, elas moldam quem a gente é. E para o nosso protagonista, um conjunto de palavras que ele não conseguia ler acabou definindo absolutamente tudo. Esse aqui é o Raimundo Gaudêncio de Freitas. Aos 71 anos de idade, ele está fazendo algo pela primeira vez, aprendendo a escrever o próprio nome. Uma vida inteira de espera levou ele exatamente até esse momento. E aqui está o grande mistério que move a história toda. Por que agora, depois de tanto tempo, o que pode ser tão importante para fazer um homem de 71 anos voltar para a escola para aprender o básico? A resposta para isso está guardada há mais de meio século. 52 anos. Pensa nisso. É uma vida inteira. E durante todo esse tempo, o Raimundo carregou uma carta com ele. Um envelope já amarelado pelo tempo, sempre fechado. E lá dentro, palavras que ele nunca soube o que diziam. Palavras que guardam a chave do passado dele. E quem sabe, do futuro também. Então vamos começar por aí, por esse objeto que é o verdadeiro coração da história. A carta é muito mais do que um pedaço de papel. É uma vida que foi adiada, um mistério que o Raimundo finalmente decidiu que precisa desvendar com os próprios olhos. Mas para a gente entender o porquê dessa carta, a gente precisa voltar no tempo. Vamos voltar a 52 anos, lá para o comecinho de tudo, numa época em que as palavras nem eram necessárias. Raimundo tinha só 17 anos, trabalhava na roça e foi lá que ele viu Cícero. O livro descreve que o coração dele ficou inquieto. Foi uma coisa natural, sabe? Imediata. Um amor que simplesmente brotou ali, entre dois rapazes no meio do sertão. E aqui a gente vê o tamanho do conflito. De um lado, as palavras que vinham de fora, a condenação, gente torta, povo imundo, e do outro, a verdade do Raimundo. Uma verdade simples, pura. Ele era homem e achava o Cícero bonito. Era só isso. E era tudo o que importava para ele. E olha só que poesia para descrever o amor dos dois. Não era algo sujo ou errado como queriam que ele acreditasse. Era orgânico, natural. Eles se tornavam uma coisa só, como uma planta com uma flor se abrindo. Uma imagem de uma beleza pura, que, claro, precisava ser vivida em segredo. Só que essa beleza toda escondida estava prestes a ser brutalmente interrompida. O segredo deles é descoberto da pior maneira possível, e aí o tom da história muda da água para o vinho. São essas as palavras que quebram o silêncio. O pai do Cícero encontra os dois. E naquele instante, o choque, a violência e a vergonha explodem. Nada, absolutamente nada, seria como antes. Para a gente entender a raiva do pai do Raimundo, a gente precisa entender o medo dele. Não era só preconceito, era um trauma de família, passado de geração. O pai dele, o Damião, tinha um irmão, o Dalberto, que também amava homens. O Dalberto um dia confessou isso para o pai deles, o avô do Raimundo, que o forçou a entrar no rio, onde ele acabou se afogando. Essa tragédia foi abafada, virou um silêncio na família, mas o medo continuou ali. E agora, o Damião achava que estava vendo a mesma história se repetir com o próprio filho. As consequências são imediatas e violentas. O soco no rosto do Cícero, a ameaça, a surra selvagem de cinto que o Raimundo leva do próprio pai. E aí vem o golpe final, talvez o mais doloroso. A própria mãe, para protegê-lo de mais violência, diz que ele precisa ir embora de casa. Para sempre. E é assim que começa o longo exílio do Raimundo. Uma vida inteira vivida nas sombras, longe de tudo e de todos que ele um dia amou. Ele passa décadas na estrada, trabalhando como chapa, carregando caminhão, uma vida de nômade, sem criar raízes, sempre se escondendo. E o tempo todo a carta está ali, no bolso. A carta se torna sua única companhia, um lembrete constante da vida que ele não pôde viver. E ele acaba internalizando as palavras do pai, sabe? Acreditando que ele era imundo. E assim, a gente volta para o presente. Depois de uma vida inteira de fuga e silêncio, Raimundo decide que chegou a hora de encarar as palavras de frente. É o seu último ato de coragem. Ele se lembra de uma promessa antiga, que o Cícero fez para ele anos atrás. Só que agora ele não está mais esperando pelo Cícero.
Ele está fazendo isso por si mesmo. Ele vai aprender. É um ato de resgate da própria autonomia. Essa era a marca oficial da vida dele, um carimbo vermelho na identidade antiga, analfabeto. Era o símbolo de tudo que ele não podia fazer. Assinar o próprio nome, ter acesso à sua própria história e, claro, ler a carta que definiu a sua vida. E aqui a gente vê a transformação. Na identidade nova, não existe mais carimbo de vergonha. O que existe é uma assinatura, praticada com dignidade. Raimundo Gaudêncio de Freitas. Ele não é mais definido pelo que não pode fazer, mas sim pelo que ele conquistou. Porque aprender a ler para o Raimundo é muito mais do que uma habilidade. É a ferramenta para ele finalmente desenterrar o passado, dar voz às suas memórias e se libertar do peso daquelas palavras não lidas. E tudo isso nos leva de volta à grande pergunta que ficou no ar a história inteira, o mesmo suspense que assombrou Raimundo por 52 longos anos. Afinal, o que é que o Cícero escreveu naquela carta? O que uma única palavra que resta pode significar depois de uma vida inteira de espera? Bom, a resposta, claro, está dentro do livro.